Silvio Almeida, dos Direitos Humanos e Cidadania. Demissão agora há pouco, assinada pelo presidente Lula. Ele é alvo de acusações de assédio e importunação sexual. Uma das supostas vítimas, a ministra Aniele Franco, que é da pasta da Igualdade Racial. Quem conta o fato e traz para a gente em detalhes é Raniele Veloso, de Brasília. Boa noite, Rani. Boa noite, Ananias, a você e a todos que nos acompanham direto de Brasília. Bom, depois de reunião no Palácio do Planalto, no início da noite de hoje, o presidente Lula decidiu demitir o até então ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos e Cidadania. De acordo com a nota do governo federal, seria insustentável a permanência do ministro no cargo diante das graves acusações de assédio sexual. O governo também disse que a Polícia Federal já está investigando o caso, além da Comissão de Ética da Presidência da República, que abriu um procedimento para esclarecer os fatos. Em uma das reuniões que ocorreu junto com o ministro Silvio Almeida no ano passado, Aniele relatou que o ministro passou a mão entre as pernas dela. A ONG, organização não governamental Me Too, que recebeu denúncias de mulheres contra Silvio Almeida, criticou o fato do ministro ter usado os canais oficiais do governo, via Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, para se defender e negar as acusações. A ONG diz que esse comportamento é típico do agressor. A defesa de Silvio Almeida negou e disse que vai pedir informações à ONG sobre como foi apurado todas essas denúncias. Por isso, entrou com ação na justiça por calúnia. Bom, Ananias, por aqui em Brasília, já era dado como certo essa demissão do ministro, até porque esse caso não é novidade no governo federal. Já há alguns meses já havia uma investigação via Controladoria Geral da União e Advocacia Geral da União sobre esse caso. Mais cedo, o presidente da República, Lula, falou sobre isso em entrevista a uma rádio de Goiânia. Ele disse que quem comete assédio sexual não permanece no seu governo. E disse que um erro de uma pessoa não pode prejudicar o bom desempenho do governo, principalmente na área econômica. Que um erro pessoal de alguém ou um equívoco de alguém vai prejudicar o governo. Nós queremos paz e tranquilidade. E assédio não pode coexistir com a democracia, com o respeito aos direitos humanos e, sobretudo, com o respeito aos subordinados. Bom, Ananias, é isso. A crise que foi instalada, pelo menos aparentemente, uma vez que o ministro não faz mais parte do governo, isso porque uma edição extra do Diário Oficial da União foi publicado nesta sexta-feira, exatamente para confirmar essa demissão. O governo acredita que, pelo menos sem a presença de Silvio Almeida no governo, vai ficar mais fácil lidar com esse caso. Porém, a gente vai aguardar o resultado dessa investigação e também todas as etapas. É isso. Boa noite para vocês, um ótimo fim de semana e até o nosso próximo encontro. Obrigado, Rani. Bom fim de semana e até segunda. Vamos seguir então com as informações. Veja a nota íntegra da nota do comunicado do governo federal confirmando a demissão do ministro Silvio Almeida. Põe em cartela para a gente, o governo diz o seguinte: abre aspas, diante das graves denúncias contra o ministro Silvio Almeida e depois de convocá-lo para uma conversa no Palácio do Planalto, no início da noite desta sexta-feira, dia 6, o presidente Lula decidiu pela demissão do titular da pasta de Direitos Humanos e Cidadania. O presidente considera insustentável a manutenção do ministro no cargo, considerando a natureza das acusações de assédio sexual. A Polícia Federal abriu de ofício um protocolo inicial de investigação sobre o caso. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República também abriu procedimento preliminar para esclarecer os fatos. O governo federal reitera o seu compromisso com os direitos humanos e reafirma que nenhuma forma de violência contra as mulheres será tolerada. A nota da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. E a gente tem o documento que saiu agora há pouco também no Diário Oficial da União, em edição extra, que confirma o presidente da República, no uso das suas atribuições, que lhe confere o artigo 84 caput, inciso 1 da Constituição, resolve
exonerar Silvio Luiz de Almeida do cargo de ministro do Estado dos Direitos Humanos e Cidadania. Portanto, Silvio Almeida é, nesse momento, ex-ministro dos Direitos Humanos e Cidadania. E também, agora há pouco, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, usou as redes sociais para se manifestar publicamente pela primeira vez sobre o episódio. Ela que também foi recebida pelo presidente Lula no Palácio do Planalto. Aniele afirma o seguinte em nota pública, abre aspas, hoje eu venho aqui como mulher negra, mãe de meninas, filha, irmã, além de ministra do Estado da Igualdade Racial. Eu conheço na pele os desafios de acessar e permanecer em um espaço de poder para construir um país mais justo e menos desigual. Desde 2018, dedico minha vida para que todas as mulheres e pessoas negras possam estar em qualquer lugar sem serem interrompidas. Não é aceitável relativizar ou diminuir episódios de violência. Reconhecer a gravidade dessa prática e agir imediatamente é o procedimento correto. Por isso, ressalto a ação contundente do presidente Lula e agradeço a todas as manifestações de apoio e solidariedade que recebi. Tentativas de culpabilizar, desqualificar, constranger ou pressionar vítimas a falar em momentos de dor e vulnerabilidade também não cabem, pois só alimentam o ciclo de violência. Peço que respeitem meu espaço, meu direito à privacidade. Contribuirei com as apurações sempre que acionada. Sabemos o quanto mulheres e meninas sofrem todos os dias com assédios em seus trabalhos, nos transportes, nas escolas, dentro de casa. E posso afirmar até aqui que o enfrentamento a toda e qualquer prática de violência é um compromisso permanente deste governo. E finaliza. Sigo firme nos passos que me trouxeram até aqui, confiante nos valores que me movem e na minha missão de trabalhar por um Brasil justo e seguro para todas as pessoas. Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial. Aí estão os fatos até o presente momento. A Rani contextualiza, a gente apura e informa o que acaba de acontecer para você. Pois não, Aline? Do oficial do Silvio Almeida. Pois não? Você tem ela aí? Já mandei para você, mandei para o Lucas Braz. Aí então também acaba de sair uma nota do ex-ministro agora da Cidadania e Direitos Humanos, Silvio Almeida. Foi nas redes sociais, Aline? Nota à imprensa. Eu recebi aqui uma nota à imprensa enviada pelo ministro, se manifestando pela primeira vez também, depois da decisão do presidente Lula, pela sua demissão. Você está aqui... Posso ler? Pois não, por favor. Nesta sexta-feira, em conversa com o presidente Lula, pedi para que ele me demitisse, a fim de conceder liberdade e isenção às apurações, que deverão ser realizadas com o rigor necessário e que possam respaldar e acolher toda e qualquer vítima de violência. Será uma oportunidade para que eu prove a minha inocência e me reconstrua. Ao longo de 1 ano e 8 meses à frente do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, reconstruímos a política de direitos humanos no Brasil. Acumulamos vitórias e conquistas durante essa jornada que jamais serão apagadas. A luta histórica do povo brasileiro e sua libertação são maiores que as aspirações e necessidades individuais. As conquistas civilizatórias percebidas pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania correm risco de erosão imediata, o que me obriga a ir ao encontro de lutas pelas quais dediquei minha vida inteira. Não colocarei em risco o progresso alcançado em defesa do povo invisibilizado, vítima de massacre ininterrupto, pobre, favelado e à margem do processo civilizatório. A segurança e proteção da mulher, sua emancipação e valorização das suas subjetividades são a força motriz e a potência reformadora e proeminente que o país precisa. É preciso combater a violência sexual, fortalecendo estratégias compromissadas com um amplo espectro de proteção às vítimas. Critérios de averiguação, meios e modos de apuração transparentes, submetidos a controle social e com efetiva participação do sistema de justiça, serão a chave para efetuar políticas de proteção à violência,
estimuladas por padrões heteronormativos. Em razão da minha luta e do compromisso que permeiam minha trajetória, declaro que incentivarei indistintivamente a realização de criteriosas investigações. Os esforços empreendidos para que tenhamos um país mais justo e igualitário são frutos de lutas coletivas e não podem sucumbir a desejos individuais. Sou o maior interessado em provar minha inocência. Que os fatos sejam postos para que eu possa me defender dentro do processo legal. Então, Silvio Almeida, ex-ministro da Cidadania e Direitos Humanos, ministro que afirma que sai do cargo para poder se defender nessa nota. Lemos, portanto, na íntegra todas as manifestações, agora há pouco, sobre esse caso. Eu começo a repercussão, a análise, a opinião com Kátia D'Angelis. Kátia, o que esse caso traz para o país, para o governo, para os envolvidos, chegando a esse ponto da demissão do ministro e das manifestações, tanto dele quanto de uma das supostas vítimas, a ministra Aniele Franco? Neemias, é muito triste, muito triste. Seria triste em qualquer outra situação, mas é ainda mais triste porque se trata de um nome, um expoente aí da luta antirracista no país e que, na minha opinião, é uma coisa à parte, né? Deu a sua contribuição, continua a dar, enfim. E triste também porque a gente mais uma vez percebe que a escala ela é, primeiro defendamos a política, o político, depois defendamos as causas antirracistas e, por último, a gente escutará e a gente defenderá a mulher e, por último, escutaremos e defenderemos a mulher preta. Para mim é o que mais está claro nessa situação, porque aí é óbvio, é claro que é um caso que já se sabia, é um caso que ali está colocado, o próprio presidente já sabia, e assim, afastar o ministro e investigar não se pensou, se esperou chegar nessa situação, e acho assim que foi um erro, porque era óbvio, e até por uma questão de que há um trabalho para isso, né? Você incentiva o trabalho, você cria as condições, temos ministérios para isso, e não acreditar que mais cedo ou mais tarde essa situação seria tornada pública. Não tem uma incoerência aí, né? E não tomar as devidas providências. O presidente tem aí o relato da conversa com a Controladoria Geral da União. Vamos investigar, mas por hora você está afastado. É a palavra das mulheres, né? Não se levou em conta. É lamentável. E o outro aspecto, que é o aspecto político-partidário, é o aspecto da guerra, né? Ali das ideologias, fica aí uma lição importante, né? A gente tem que parar com essa história de que não importa, o que importa realmente é quem fez ou quem deixou de fazer, e não o que se fez ou o que se deixou de fazer. Independente de quem tenha feito, se tiver feito... E tem outro detalhe ainda muito importante, que eu estou vendo muito na questão da pauta antirracista, que os negros não têm que cobrar ou atirar pedras no ministro, ou cobrar da Aniele por ela não ter sido mais efusiva e que, enfim, está claro que ela foi silenciada e autossilenciada. Quis preservar o governo quis se preservar e ela ficou calada. Sim. Né? Enquanto é um ativista. Mas é um ativista só para falar dos outros, do outro lado, de quem não está... Está me entendendo? Sim, estou entendendo. Tá Quando errado. É com você, né? Tá errado. Parece que muda de figura. Está errado. E ele, Silvio de Almeida, como pessoa que estuda e sabe da questão racial e racista nesse país, sabe que também, de nós pretos, a cobrança pelo comportamento correto, a cobrança pela competência é muito maior. Olha, antes de acontecer tudo isso que nós acabamos de relatar aqui, a demissão,
a reunião com o presidente Lula, a manifestação oficial de ambas as partes, o decreto no Diário Oficial, teve uma foto postada pela primeira-dama Janja da Silva nas redes sociais que repercutiu bastante. Essa imagem, a imagem da Janja dando um beijo na testa da Aniele Franco, que foi postado no status da primeira-dama. Eu aproveito o gancho dessa foto para repercutir com a Aline. O papel da primeira-dama nessa posição do governo, nessa posição do presidente Lula, que de forma apontando, inclusive na sua afirmação, no comunicado de demissão, a situação insustentável, na entrevista que ele diz que é inadmissível, inaceitável e que a exoneração viria antecedendo o decreto. Qual foi o papel da primeira-dama Janja em toda essa posição do presidente Lula, em específico, quem ela tem a sua proximidade? Qual a sua avaliação, Aline? Bem, Ananias, na foto a gente vê que ela não escreveu absolutamente nada. É apenas a imagem já diz tudo. Nessa foto, a Janja dá um beijo, um acolhimento, né, na ministra Aniele. E eu acho que a foto diz o seguinte, ela está abraçando, não é a Aniele, ela está abraçando a causa, ela está abraçando as outras mulheres que também são vítimas. E o presidente Lula falou também nessa mesma entrevista de Goiânia sobre essa foto. Ele falou que as mulheres estão com as mulheres. Então, assim, eu acho que, de uma forma também, a instituição, né, a esposa do presidente, postar uma foto dessa quer dizer muito. Quer dizer que a Aniele teria apoio, quer dizer que essas, por mais que tenham demorado meses, como a Kátia falou, né, e quer dizer que o apoio institucional que a maioria das mulheres, em geral, não tem. Porque, em geral, são homens em posições de poder, posições superiores a elas hierarquicamente. Eu queria falar também sobre essa nota do Silvio Almeida, que é até meio covarde, porque ele não admitiu que foi demitido. Ele disse que pediu para ser demitido. Então, assim, eu achei que ele tirou um pouco, sabe, o peso da decisão do presidente também, né? Pediu para ser demitido. Não foi demitido, ele não foi sacado do governo. Sim. E a força que ele tinha no governo, um nome como o nome dele, um homem com uma luta realmente louvável, muito respeitado. Ele veio do mundo acadêmico, né? Não veio dos movimentos sociais. Tem um termo, que é o termo do racismo estrutural, que simboliza e que resume tem um livro tudo isso, que foi cunhado por ele, né? É um estudioso, de fato, é uma referência na área. No entanto, há essa acusação agora de cometimento de crime. Triste. E outra coisa, Ananias, também, da mesma forma que o agressor é negro, a vítima também é negra. Mais um ponto triste de toda essa história. Marta, a Aline trazia para a gente a manifestação do presidente, de mulheres apoiando mulheres dentro do governo, e as mulheres vítimas, e há, inclusive, nesse momento, na substituição do Silvio de Almeida, a procura por uma mulher, e a procura por uma mulher negra para ocupar esse espaço. Marta. É importante, Ananias, ainda mais num cenário em que a gente tem um governo que está sempre perdendo ministras mulheres. A gente já perdeu alguns nomes ali nos esportes, em outras áreas também, então, com certeza, é de muita importância que quem vai ocupar esse espaço seja também uma mulher, simbólico, e sim um exemplo de representatividade, tem um significado por trás, tem uma importância por trás disso, Ananias. Mas eu queria mencionar a foto que foi citada por você e também pela Aline aqui nos comentários, que foi postada pela primeira-dama Janja. Eu acho que naquele momento que ela postou a foto, a decisão já estava tomada de que o ministro Silvio não continuaria na pasta. Eu acho que ali já estava tudo decidido. Eu acredito que a primeira-dama não postaria, não faria uma publicação como essa se não tivesse ali nos bastidores já toda uma movimentação para que ele se afastasse do governo. Então, eu acho que esse foi o primeiro recado, a primeira mensagem que a gente recebeu de que, de fato, essa movimentação
seria feita no governo. Também mostra a importância da gente ter uma rede de apoio e de acolhimento, como a Aline mencionou, a mulheres que são vítimas de qualquer tipo de violência, porque se na época a ministra Aniele com certeza já sofreu um baque gigantesco por conta do assédio, agora eu acredito que isso vai ser impulsionado, porque além dela reviver tudo aquilo que ela passou na época, ainda tem a repercussão. Sim. E a gente sabe que com a repercussão vem os comentários, vem o julgamento, né, das pessoas, e a gente também sabe que a culpa sempre recai mais para a mulher do que para o homem, inclusive, do que para o próprio acusado, para o próprio assediador e para o próprio criminoso. Sim. Então, vai ter toda uma série de consequências aí. Tem o constrangimento da vítima, que também é gigantesco, mas eu acho que fica, mais uma vez, como em todos os casos de assédio, gente, a necessidade de se fazer denúncias, por mais constrangedor que seja, porque por mais difícil que seja para a vítima, porque também é difícil para a vítima falar. A gente sabe que a culpa não é nossa, mas também sabe que vem todos os julgamentos, todas as críticas, sim, enfim, vem tudo em cima da vítima. Mas eu acho que fica esse recado, a importância de se denunciar todo, sim, e qualquer tipo de caso de assédio, e seja lá de quem for, seja lá de quem vier, porque nesse caso a gente está falando de um ministro, né, uma figura ali que intimida a qualquer pessoa, inclusive a outra ministra, como é o caso. Está o X da questão Cátia, você deixa eu ouvir o João? Se a ministra falou e ninguém fez nada, como é que eu mas estava em investigação, não? Como é que vão Não, tem que não? ser Foi aberto agora? Foi aberto agora. Tem que... como é que eu vou ficar aqui na frente das câmeras dizendo para as pessoas denunciar? Foi aberto, então, na noite de ontem, quando se tornou público pela sim, imprensa. Porque não era só o dela, né? Já tinha... Na verdade, o que está presente aí são duas questões complicadas. Primeiro, você não pode fazer um julgamento de quem é vítima de um crime sexual, porque ele é sempre coercitivo. Ele é sempre a vítima, sempre coagida. Então, você fazer julgamento disso sem ter passado por aquilo é uma falta de empatia com a realidade que a pessoa está convivendo. Você não sabe qual o contexto, qual foi o tipo, até onde foi. Tá falado. Pois é, não, eu sei, mas eu estou dizendo é que você fazer crítica à Aniele é uma tremenda de uma falta de caráter. Eu critico. Ela é ministra, defensora da casa. Eu posso terminar? Estava eu posso terminar? De eu posso terminar? O ministro deveria você não sabe o abalo que provoca. Eu só estou dizendo que parece. Principalmente se você não tiver na mesma posição de poder que o senhor. Pois é, mas deixa eu terminar, Cátia. Então é o seguinte, primeiro, eu não critico a Aniele. Eu acho que quem é vítima de um crime sexual está num estado de julgamento complicado e eu não critico. O que eu critico é a omissão e a falta de solidariedade de quem tomou conhecimento. Pior ainda. Porque o artigo 215-A, que é o que prevê, que é relativamente novo, até 2018, você apalpar alguém, se masturbar na frente de alguém, não era crime, não. Só passou a ser a partir de 2018. Ela foi desamparada. 2018. Então, pois é, eu estou dizendo. Então, o que aconteceu? Um monte de gente tomou conhecimento, qualquer testemunha ou pessoas que tomaram conhecimento objetivo do fato, podem fazer a denúncia. Pode fazer a denúncia. A inovação da lei é essa. Porque antigamente existia uma lei anterior. Mas a lei, a vítima tinha que ir lá, fazer exame, se expor, passar pelo mesmo sofrimento. Era uma barreira. Tem que repetir o... Ser questionada na frente de um delegado. Na frente do delegado, na frente do juiz depois, como já aconteceu em julgamento aqui no Paraná, em Santa Catarina, que a pessoa foi acusada de ter facilitado, entre aspas. Ninguém dentro desse governo quer dizer que ela foi desamparada dentro do governo. Eu acho que ela não se sentiu segura em falar com o pessoal do governo. Aí agora ela não sentiu solidariedade. E aí caberia